Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de um assunto aí que é muito importante, e principalmente para a matemática básica, que é o campo multiplicativo. E o que é o campo multiplicativo? Nada mais é que um conjunto de problemas e situações que envolve multiplicação ou divisão na sua resolução. Então vamos resolver aqui um conjunto de questões que a gente vai praticar aí a multiplicação e a divisão também. Maria mora em um prédio com 5 andares, onde em cada andar possui 3 janelas. Quantas janelas tem no prédio de Maria? Bom, aqui já está um desenho, né, que você pode ir contando aqui, você vai achar o resultado. Mas vamos pensar um pouquinho. O prédio de Maria tem 5 andares. Em cada andar possui 3 janelas. Então, no primeiro andar temos 3 janelas. No segundo andar também vamos ter 3 janelas. Terceiro andar vamos ter 3 janelas. No quarto andar vamos ter 3 janelas. E no quinto andar, no último, vamos ter 3 janelas. O que a gente vai fazer aqui? Vai somar essas parcelas, porque é que a gente quer saber o total aí de janelas que tem no prédio de Maria. Então, como em cada andar tem 3 janelas, então a gente pode somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que vai encontrar aí um total de 15 janelas. Agora perceba o seguinte, o número 3 aqui, ele aparece quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Então, seria o mesmo que a gente multiplicar 5 vezes 3, porque o 3 aparece 5 vezes. Então, se a gente fizer 5 vezes 3, né, que seria multiplicar a quantidade de andares pela quantidade de janelas, né, que cada andar possui, que são 3, a gente vai encontrar o mesmo resultado, que vai ser o total de 15 janelas. Então, a ideia é essa. Então, primeiro eu resolvi por soma de parcelas iguais, né, que no caso foi somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, né, que é a quantidade de janelas que possui cada andar. Encontrei o total de 15, mas também a gente pode pensar na multiplicação, que também vai dar o total de 15 janelas. E os 5 e 3 são os fatores, e o 15 aqui é o produto, que é o resultado na multiplicação desses dois fatores aí, que no caso é o 5 e o 3. Então, a nossa alternativa é a letra C. Para realizar um trabalho, a professora deverá formar 5 grupos de alunos numa turma de 30 alunos. Quantos alunos terão em cada grupo? Então, vamos ter um total de 5 grupos. Temos o total de 30 alunos e precisamos formar 5 grupos. Então, a gente pode ir distribuindo esses alunos aqui. De que forma? A gente pode ter um aluno aqui no grupo 1, um no 2, um no 3, 4 e 5. Depois, o segundo aluno aqui, um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. A gente pode colocar mais um aqui, né, que a gente precisa ter 5 grupos. Então, por enquanto, cada grupo tem 3 alunos. Então, por enquanto, a gente distribuiu 15. 15 alunos foram distribuídos, né? Então, falta mais 15 para ser distribuídos, né? Para inteirar o total de 30. O restante aqui dos 15 vai ser dividido nos demais grupos. Então, 3 alunos aqui, 3, 3, 3, 3. Então, vai totalizar certinho aí 30 alunos. Fazendo a distribuição manual mesmo, né? Jogando cada aluno para cada grupo aí. Perceba que cada grupo ficou com 6 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou certinho a distribuição. Cada grupo, esses 5 grupos, cada grupo aí tem 6 alunos. Que é a mesma coisa da gente dividir esses 30 alunos pela quantidade de grupos. Porque eu tenho 30 alunos para distribuir em 5 grupos. Então, com quantos alunos vai ficar em cada grupo? É o mesmo que fazer a divisão. Então, 30 dividido por 5 vai dar 6, porque 6 vezes 5 é 30 e o resto vai ser zero. Então, é uma divisão exata, né? Perceba que deu o mesmo resultado fazendo aí caso a caso, né? Que a gente pode fazer distribuindo cada aluno ou simplesmente fazer a divisão, dividir o total de alunos pela quantidade de grupos e o resultado vai ser a quantidade de alunos que vai ter em cada grupo. Nesse caso, vai ser a quantidade de 6 alunos em cada grupo. Então, aqui foi um problema já envolvendo a divisão, né? O nosso primeiro problema, perceba que foi envolvendo a multiplicação. E só relembrando os nomes aqui, esse número aqui, que é o 30, ele é o dividendo. O 5 é o divisor. O 6 é o quociente e o 0 aqui que foi o nosso resto.
o resto da divisão, que foi uma divisão exata. Então vamos para o nosso terceiro exemplo. João tem 2 calças, uma roxa, uma preta e 3 blusas, uma azul, uma amarela e uma vermelha. De quantas maneiras ele pode se arrumar combinando as calças e as blusas? Perceba aqui pelo desenho, se a gente começa pela calça roxa aqui. A calça roxa pode ser combinada com a blusa azul, ou com a blusa amarela, ou com a blusa vermelha. Teríamos um total de 3 casos. A calça preta pode ser combinada também com a blusa azul, ou amarela ou vermelha. Temos também um total de 3 combinações aqui. E o total mesmo de combinações que ele pode fazer são 6, né? Aqui 3 e aqui mais 3. Temos o total aí de 6 modos que ele pode aí combinar as calças e as blusas. Mas como é que a gente pode pensar isso de uma maneira mais fácil, né? Porque ficar fazendo caso a caso, dependendo da quantidade, vai dar muito trabalho. Perceba que ele tem 2 calças, que vai ser combinado com 3 blusas. Se a gente multiplica a quantidade de calças com a quantidade de blusas, né? Porque a gente precisa de fazer combinações de calça e blusas. Então, se a gente multiplica aqui 2 vezes 3, vai dar um total aí de 6 combinações. Então, nada mais é que um problema de multiplicação, que eu vou pegar as quantidades de calças e multiplicar pela quantidade de blusas, que vai dar aí o total de combinações que pode fazer usando as calças e as blusas. Então temos aí um total de 6 combinações que ele pode fazer. Mais um exemplo aqui. Um salão tem 20 cadeiras, com 4 delas em cada fileira. Quantas fileiras há no total? Então temos 4 cadeiras em cada fileira. Bom, o problema é bem parecido na divisão de sala de aula lá, né? Porque eu tenho aqui a primeira fileira com 4 cadeiras, a segunda fileira também com 4 cadeiras, a terceira com 4, a quarta com 4. Perceba que a gente precisa totalizar 20 cadeiras, né? Então aqui já tem 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, e 12 mais 4, 16. Então, a gente pode ter mais uma fileira aí com 4 cadeiras, que vai totalizar um total de 20 cadeiras. Então, eu preciso distribuir de forma que totaliza 20 cadeiras. Então, eu vou ter um total de 5 fileiras para conseguir fazer essa distribuição de maneira igual. Com a primeira fileira tendo 4, a segunda 4, a terceira 4, a quarta 4 e a quinta com 4 cadeiras, né? E aqui totalizando 20 cadeiras. Bom, de maneira mais fácil, nada mais é que pegar o total de cadeiras e dividir pela quantidade de cadeiras que tem em cada fileira. Com isso, a gente vai descobrir quantas fileiras há no total. Fazendo manualmente, a gente descobriu que há um total de 5 fileiras, né? Então, fazendo essa divisão, o total de cadeiras dividido pela quantidade de cadeiras que tem em cada fileira, o resultado aqui vai ser a quantidade de fileiras. 20 dividido por 4 vai ser uma divisão exata. Vai ser 5, porque 5 vezes 4 é 20. Eu distribuo essas 20 cadeiras e o resto é 0. Né? Porque a divisão e a multiplicação são operações que são inversas uma da outra. Então, aqui eu vou ter um total de 5 fileiras, que vai comportar 4 cadeiras em cada fileira. E a alternativa aqui vai ser a letra D, que é assim. Bom, na farmácia havia a seguinte oferta: leve 3 sabonetes e pague 2. Márcia levou 6 sabonetes. Quanto é que ela pagou? Bom, a promoção é leve 3 sabonetes e pague R$2. Então aqui, leve 3 sabonetes e pague R$2. A Márcia, ela vai levar 6. Então, quanto que ela vai ter que pagar? Perceba aqui que na promoção é 3 sabonetes, mas só que ela vai levar 6. Ela vai levar o dobro de quantidade de sabonetes. Então, o que você acha que vai acontecer aqui? Se eu vou levar o dobro de quantidade de sabonetes, né, que na promoção é 3, mas só que ela vai levar 6. Então, 2 vezes a quantidade, né, o dobro, porque 3 vezes 2 é 6. O preço também, ele vai dobrar. Se eu estou levando o dobro de quantidade, então eu vou pagar pelo dobro. Então, se é R$2, dobrando esse valor, né, multiplicando por 2, então 2 vezes 2, vai dar um total de R$4. Então, se eu levar 6 sabonetes, eu vou pagar o dobro do preço, que vai ser R$4, porque o preço de 3 sabonetes é R$2. Então, aqui
está indicado na alternativa B. Bom, aqui temos mais um problema. Temos 3 coelhos e 15 cenouras para alimentá-los. Se distribuirmos a cenoura entre os coelhos, com quantas cenouras ficará cada um deles? Bom, aqui tem um desenho representando a distribuição. Aqui a gente pode distribuir a primeira cenoura para o primeiro coelho, a segunda para o segundo, a terceira. Então aqui perceba que se a gente for distribuindo a cenoura para cada coelhinho, cada um vai ficar com um total de 5 cenouras. Então, o primeiro coelho vai ter 5 cenouras, o segundo também vai ter 5 e o terceiro também vai ter 5. E o nosso total de cenoura é 15, né? Então, se a gente confere aqui, 5 com mais 5, 10, com mais 5, 15. Foi distribuído certinho aí para cada coelhinho, 5 cenouras. Tinha 15 cenouras para ser distribuídas para os 3 coelhos. Com quantas cenouras cada um vai ficar? Nada mais é que pegar as 15 cenouras e dividir para os 3 coelhos. Aqui também vai dar uma divisão exata, que vai ser 5 para cada um, porque 5 vezes 3 é 15 e o resto é 0, né? Uma divisão exata. Então, cada coelho ficou com 5 cenouras. Bom, aqui uma questão desafio, né? Vamos dizer assim. Quantas janelas há nos 2 prédios? Com essa questão, é possível aplicar uma pequena expressão numérica? Aí a gente tem que lembrar o que é uma expressão numérica. Expressão numérica nada mais é que um conjunto de operações aí matemáticas com ordem pré-estabelecida. Bom, pelo desenho aqui, a gente percebe uma coisa. Nesse primeiro prédio aqui, a gente tem 3 andares e cada andar tem 4 janelas. Então, no primeiro andar tem 4 janelas, mais no segundo andar 4 janelas, mais no terceiro andar 4 janelas. 4 mais 4, 8 mais 4 vai dar um total de 12 janelas. Ou simplesmente fazer que nem na primeira questão. Como a gente tem nos 3 andares, né, em cada andar tem 4 janelas, é simplesmente multiplicar 3, que é a quantidade de andares, multiplicado pela quantidade de janelas que tem em cada andar, vai dar o total de janelas, e aqui no nosso problema é 12 janelas. No segundo, também é a mesma ideia. Perceba que temos 4 janelas também em cada andar, mas só que aqui vamos ter 6 andares. E cada andar tem 4 janelas que a gente vai multiplicar pela quantidade de andares, que vai ser 6, que vai dar um total de 24 janelas. Certo? Fazendo por soma de parcelas iguais, seria aqui 4 janelas no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro, 4 no quarto, 4 janelas no quinto, 4 mais 4 no sexto. Somando tudo aqui, também vai dar um total de 24 janelas. Né? O mesmo resultado multiplicando a quantidade de andares pela quantidade de janelas que tem em cada andar, que vai dar 24. A segunda pergunta, a gente já descobriu a quantidade de janelas em que há nos 2 prédios. Agora, como essa questão é possível aplicar uma pequena expressão numérica? Resultado do primeiro prédio, e aqui o resultado do segundo prédio. Para a gente aplicar uma pequena expressão numérica, né, que é o resultado aí de um conjunto de operações, que é multiplicação, divisão, soma, subtração, a gente pode obter essa seguinte expressão numérica. Porque a questão também, a gente descobriu quantas janelas há em cada prédio, mas só que ele quer saber quanto há nos 2 prédios juntos, né, somados. O que a gente pode fazer? Nos 2 prédios juntos vai ser 12 mais 24. Mas se a gente quer uma expressão numérica com isso, a gente pode fazer o seguinte: 3 vezes 4, que é a conta que a gente fez para o primeiro prédio, mais 6 vezes 4, que é a conta que a gente fez para o segundo prédio. A gente sabe que 3 vezes 4 é 12, mais 6 vezes 4, 24, que vai dar um total aí de 36 janelas. Se você ir contando uma por uma, vai ver que vai dar um total aí mesmo de 36 janelas. E bom, só lembrando das ordens de precedência, primeiro a gente faz a multiplicação, igual eu fiz aqui, depois soma com o resultado da outra multiplicação. Primeiro a gente resolve a multiplicação, para depois no final aqui somar os resultados como eu fiz, né? 3 vezes 4, 12, mais 6 vezes 4, vai dar 24, né? Para ser mais preciso, é bom até colocar um parênteses aqui, que eu estou indicando
que primeiro a gente tem que resolver as multiplicações e somar aqui os resultados. O resultado, né, de cada uma dessas multiplicações. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido aí o conteúdo que eu quis passar nessa aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.